Olá pessoal, tudo bem? Já iniciando aqui a gravação, né? Já deu o start. Deixa eu já compartilhar a nossa tela. Antes da gente iniciar essa aula de hoje, né, de instalação do sistema elétrico de potência, né? Só avisar que eu tô fazendo as correções, né, dos que ainda não enviaram as tarefas de eficiência energética, foi na época das minhas férias, né? Eficiência e gestão da manutenção. Daí eu estou fazendo a correção. Aí antes de eu iniciar essa correção hoje, eu já olhei já quem enviou fórum de discussão, né? E teve gente que já enviou até o segundo fórum de discussão. Então a aula de hoje vai ser o fórum de discussão 2, né? E outro disclaimer aqui, pessoal. Eu coloquei em todas as turmas, é porque eu deixei só uma aba do navegador aberta aqui para não pesar a nossa live. É, Eu pedi para o monitor e para o Gabriel, que está temporariamente cuidando de todas as turmas, né? Depois outra monitora, é porque a Letícia não está mais como monitora de algumas turmas, né? Igual aqui, ó, tá aqui Letícia, né? Dessa turma aqui de Caruaru, por exemplo, né? Mas todas as 5 turmas que eu estou ministrando aula aqui, por enquanto é o Gabriel que está sendo o monitor, tá? Ainda vão alterar no sistema. Daí eu coloquei nas 5 turmas aqui, ó. Esse comunicado aqui, ó, pessoal. Esse comunicado falando que no dia 18, ó, dia 18, se a gente olhar aqui, ó, vai dar lá no domingo, ó. Tem muita gente que aproveita para fazer tarefa no sábado de tarde, né, no domingo. Então vai ter uma manutenção aqui na plataforma e daí o pessoal pediu para avisar para vocês, né? Então no dia 18 aí pode ser que a plataforma continue funcionando, mas alguns serviços podem cair porque vão estar fazendo manutenção aqui nos servidores e do AWS, tá? Agora vamos para a nossa. Deixa eu ir lá na nossa aba de atividades, né? Aula passada, vamos lá para a nossa pasta de instalação do CEP. Hoje é o fórum, a gente vai falar sobre o fórum de discussão 2, né? Então, só para lembrar aqui, ó, nós paramos aqui no slide, nesse ponto aqui, né, que a gente estava fazendo a análise, depois a gente volta. Eu vou fazer o comentário sobre o Fórum Discussão 2, né, porque ele tem algumas configurações interessantes que a gente precisa considerar aí. Principalmente que esse Fórum de Discussão 2 ele já está treinando vocês para a vida profissional. Por exemplo, se vocês forem trabalhar na Agência Nacional de Energia Elétrica. Vou explicar aqui para vocês. Vamos lá para o Fórum Discussão 2. Inclusive, até alguns já entregaram aqui, ó. O Cássio já entregou aqui de Caruaru, né? Então, ó, com base no estudo realizado no livro didático, elabore um slide. Aqui ele está falando slide, mas ele pode ser, tanto está falando que pode ser em PowerPoint, né? Igual aqui, ó, o Cássio, no caso, ele mandou em Word, né? Mas você pode fazer tanto em PowerPoint como Word. Eu fiz um exemplo aqui para vocês verem como que ele pode ser feito aqui. Eu fiz um modelo, até eu fiz alguns erros aqui de propósito para a gente verificar. Deixa eu só olhar aqui. Deixa eu ver se é esse. Não, esse aqui acho que é. Ah, não, esse aqui é de linha viva. Não, esse a gente não vai comentar hoje, não. A gente vai comentar lá em manutenção e operação do CEP. Esse. Ah, achei aqui.
Fiz esse. Deixa eu só achar aqui o geotérmico. Ah, geotérmico. Esse do geotérmico, ele tá melhor aqui. Então, ó, aqui no fórum de discussão fala, né, que com base no estudo, no livro didático, né, elabore um slide ou um arquivo Word. No começo ele fala slide, aí dá a entender que é uma apresentação, né? Mas pode ser uma apresentação e pode ser um arquivo Word. No caso da apresentação, por que que eu coloquei aqui a apresentação? Porque lá na Agência Nacional de Energia Elétrica, né, vou até acessar aqui o YouTube, pessoal. Eu aconselho vocês a acessar o canal lá da Agência Nacional. Vou só achar ele aqui. Ó, esse aqui é o canal da Agência Nacional de Energia Elétrica. Eu aconselho vocês fortemente a acessar o YouTube, se inscrever aqui, né? Já sou inscrito. Tem algumas coisas interessantes aqui, ó. Tem palestras, né? Pessoal, vocês já estão acostumados aqui, né? Os workshops, né? Tem as reuniões públicas ordinárias, né? Essas reuniões, por exemplo, são dedicadas a deliberar sobre decisões, né? Uma empresa, por exemplo, a empresa está concorrendo à concessão do uso, né? Do uso e manutenção e, né, exploração do serviço de uma linha de transmissão. Então, geralmente, você vai participar de um pregão eletrônico, né? O que que é um pregão? Pregão é um leilão. E esse pregão eletrônico, ele acontece, né, por meio aqui do YouTube. Antes do advento aí, né, do YouTube, antes do streaming, isso acontecia naquele canal, acho que é canal NBR, se eu não me engano. Eu nem sei se ele pega. Aqui em Goiânia, acho que ele não pega. Pode ser que agora no digital, né? TV digital pega. Então, antigamente, todas as sessões públicas elas aconteciam, né? Nesse canal NBR. Provavelmente ainda acontece. Porém, a ANEEL, né? Ela resolveu priorizar, né? O YouTube, né? Inclusive, algumas palestras do pessoal utiliza o Teams, igual a gente está utilizando aqui na aula, né? E daí realiza esses pregões. Esses pregões aí, por exemplo, professor, como é que eu vou trabalhar, né, na Agência Nacional de Energia Elétrica? Por exemplo, você pode, né, fazer um concurso, né, e por meio desse concurso você trabalhar tanto para a equipe, vamos supor que você trabalha para a EDP. A EDP é uma empresa portuguesa, se não me engano é portuguesa, que ela tem a concessão aqui de Goiás para as linhas de transmissão. Antigamente existia uma empresa que ela era dividida em três ramos aqui em Goiás, né? Eu estou pegando esse exemplo que é o que eu mais conheço. Chamava Celg Participações ou Celgpar. A Celg Participações, ela que tinha antigamente a Celg Distribuição, a Celg Geração e a Celg Transmissão. Então, né, seria o que o pessoal chama de GTD, né, Geração, Transmissão e Distribuição. Daí, alguns anos atrás, se eu não me falha a memória, em 2016, né, abriu a Celg, ela deixou de ser uma estatal, né, e foi vendida a concessão para Enel Distribuição. Depois, passou um tempo aí, a Enel Distribuição não conseguiu cumprir as metas, né, perante o acordo que fez com a Celg,
E hoje ela tá, a distribuição, né, daqui de Goiás está é sobre a tutela da Equatorial, tá? Então, a distribuição, ela está atualmente com a Equatorial. A transmissão, ela está com a EDP, né, uma empresa portuguesa. E a geração, né, a PCH, né, uma pequena central hidrelétrica, ela ainda está sob a tutela da CELG. Então, ainda temos a CELG Geração, EDP Transmissão, aqui em Goiás, e a Equatorial Distribuição, né? Eu não sei como é que está aí, eu sei que a Neoenergia, né, é aí do Pernambuco, né? Eu não sei se ela é só de distribuição, né? Mas geralmente o pessoal conhece mais a de distribuição. Pode ser que a Neo Energia tenha arrematado aí no leilão também a concessão da transmissão e com também a concessão de alguma usina, né? Não necessariamente uma hidrelétrica, né? Pode ser uma maré motriz, pode ser uma, né, de turbinas submersas e por aí vai. Então, o que que é importante para você, né, como estudante de eletrotécnica, estudante de engenharia, é que essa tarefa aqui, né, vamos voltar aqui olha, com base no livro didático, elabore um slide contendo as informações determinando o tipo de geração. São elas: eólica, solar, hidráulica, térmica, biomassa, nuclear, maremotriz, geotérmica. Tem outras aqui, tem o. Depois eu vou mostrar aqui. Tem essas aqui são as básicas, né? O slide elaborado deve atender a seguintes requisitos, né? O que é energia pesquisada? Então, se ele está falando isso, você não vai fazer sobre todas. Alguns aí que já entregaram falou sobre todos os tipos, né? Foi fazendo um resumo de cada uma delas. O ideal é você escolher uma dessas, igual aqui, ó, escolhi, né, a geotérmica, né? Ela está aqui na lista. Ah, professor, eu quero falar sobre usina, foi até eu fiz até um trabalho final de curso, é uma usina que ela consegue, ela pega a energia térmica do sol, não a luz solar igual uma de placas solares, né? É a termoiônica. Aí você usa um espelho parabólico, esse espelho parabólico, né? Lembrando lá da geometria, né? Um espelho, vou aproveitar aqui, ó. Lembra lá com um espelho, uma parábola, né? Todo raio que incide em qualquer ponto de uma parábola, né? Ele vai rebater aqui, ó, no foco. Todas essas curvas aqui geométricas, parábola, hipérbole, elipse, circunferência, existe um ponto que é chamado de ponto focal, né? Esse ponto focal aí, no caso aí da parábola, né? Todo raio que vem paralelo aqui, bate aqui na parábola, ele vai para o foco, né? Por isso que as antenas aí de transmissão, por exemplo, né? Parabólicas, né? O, o transmissor, né? Ou o emissor de sinal, ele fica aqui, porque toda a transmissão que aí você tem um satélite aqui, né? O satélite vem, por exemplo, lá o do Elon Musk, né? Enviando a internet, né? O sinal de internet. Então, esse sinal, todo sinal que bater aqui no prato da parábola, ele vai rebater aqui para o ponto focal onde está o receptor ou o transmissor, né? Na verdade, esse de internet aí, né, é, lá do Elon Musk, ele é transmissor, né, e receptor, porque quando você faz o download, por exemplo, né, de um arquivo, você lida, né, você se comporta aí como um RX, né, um transmissor.
E quando você, por exemplo, faz um upload, um vídeo aí do YouTube, você faz, né, o upload, ou seja, você envia o arquivo, né, para o satélite ou para o servidor. Então, esse tipo de energia aí, ele pega a luz solar, né? Ele não se utiliza do efeito fotoelétrico, ele utiliza o calor, né? Para gerar energia elétrica. É termoiônica, se não me falha a memória, o nome da tecnologia. Então, para te ajudar, pessoal, ó, aqui, ó, na aba Situação de Aprendizagem, você vai vir aqui, ó, nessa pasta, ó, Roteiro para elaboração do Fórum de Discussão 2. Ah, então não é só simplesmente fazer essa apresentação aqui, ó, né? Ah, isso aqui não saiu da minha cabeça, né, desse jeito. Eu segui uma regra. Tá certo que eu não segui ela completamente, né? Justamente só para mostrar para vocês, né, o que deve fazer e o que não deve. Então vamos lá para o roteiro. Você vai entrar aqui, ó, você vai fazer o download do roteiro. Só um minuto, pessoal, que eu estava corrigindo aqui, depois eu tenho que apagar aqui. Então, esse é o roteiro para vocês elaborarem ou o arquivo em Word, né? Ou a apresentação aqui em PowerPoint. Pegar aqui, ó, colocar ele em paralelo. Deixa eu ver só. Deixa eu ver só se eu acho aqui um. Deixa eu ver só se eu acho aqui o. É porque eu gravei um pregão eletrônico só para vocês verem como que é o. Deixa eu só achar ele aqui. Achei. Eu gravei ele aqui. Eu vou mostrar alguns pontos interessantes, né, sobre esse possível trabalho aí, né, que vocês podem fazer, né, ou em nome da ANEL, né, ou seja, trabalhando diretamente para a ANEL, ou então trabalhando para a Neo Energia, ou trabalhando, né, para Equatorial, né, ou qualquer distribuidora de energia elétrica, ou transmissora, ou então usina. Aí o que que você vai fazer aqui, ó? Ó o roteiro. Então aqui está escrito PowerPoint, mas você pode fazer igual o Cássio fez, por exemplo, né? No Word, ficou muito bom. Então, vocês estão vendo aqui que esse roteiro, né, o que que seria a definição para um roteiro? É o modo, né, o modo de você fazer algo, ou então a maneira, né, o como que você vai seguir uma instrução, né, pode ser um algoritmo, né? O que que é um algoritmo? É uma instrução que tem início, meio e fim, né? Uma equação, né? Uma equação, por exemplo, aqui, potência, né? É igual a tensão multiplicado pela corrente. Aí, já que a gente está falando de circuitos de tensão alternada, né? Vezes o fator de potência, né? O cosseno de φ, né? E vamos supor, vezes o rendimento aqui, ó, dependendo se for uma máquina, né? Então você pode utilizar só a tensão vezes a corrente. Se eu estiver falando de para circuitos de tensão contínua, né? Ou seja, DC, eu posso utilizar essa fórmula aqui, né, mais abrangente
se eu estiver falando de circuitos AC, né? E eu posso utilizar o rendimento caso eu esteja calculando aí a potência de uma máquina elétrica. E esse rendimento ele vai estar, né, numa norma técnica, geralmente eles chamam de NTD, né, norma técnica de distribuição de uma concessionária. Então, esse aqui é um roteiro para você fazer o cálculo, né? Uma fórmula, né? É um roteiro, vamos dizer assim, matemático para você fazer esse cálculo. Beleza? Vamos pagar aqui. Vamos seguir o roteiro. Então, ó, geralmente, quando onde está escrito slide, você pode colocar folha um, folha 2. Então, pelo visto aqui, ó, essa mini apresentação que vocês vão escolher é, um dos métodos de geração de energia, né? No caso, eu peguei o geotérmico. Então, vocês não precisam pegar todos os métodos, hidrelétrica, igual alguns fizeram, né? Você vai escolher apenas um e concentrar nele. Então, essa apresentação ela vai ter 8 slides, ou, se for em Word, ele vai ter 8 páginas. Beleza. E essas letras, elas estão grandes caso você faça no Word aqui, por exemplo. Então vamos lá, ó. Slide um. Você tem que inserir um título, um subtítulo, se houver, né? E o nome do autor, né? No caso, o seu nome aí, né? Eu não coloquei aqui não, só coloquei, ó, o slide um, ó. O meu já tá errado, ó. Eu já receberia uma nota menor, ó. Só tem 5 slides aqui. Então você vai inserir um título, ó, igual tá aqui, ó, título, energia geotérmica, um subtítulo, né? No caso aqui tem, né? Energias renováveis pelo mundo, né? Eu criei aqui. Você precisa colocar isso? Não, não necessariamente. Caso você esteja trabalhando ou para a Enel, né, ou para a Enel não, para a Agência Nacional de Energia Elétrica, ou então, né, para uma distribuidora de energia, e aí você tem que elaborar um plano para você mostrar, não só para os investidores, mas para a ANEEL, né, geralmente vai ter um profissional lá que ele vai dar os lances, né, falar, olha, vale por exemplo, a concessão de energia para uma determinada, para você, para você ter a concessão para uma linha de transmissão, por exemplo, sei lá, 150 quilômetros aqui de Goiás até 150 quilômetros é pouco, uns 500 quilômetros aqui, né, de Goiás até, sei lá, São Paulo. Estou chutando aqui, estou inventando uma agora. Então, o pessoal vai fazer primeiro o pregão eletrônico, né? Quem ganhar esse pregão eletrônico, aí no dia determinado, vai se apresentar para a ANEEL, né? E mostrar, ela já ganhou o serviço, né? E mostrar o que que ela pretende fazer. Aí no caso aqui, ó, vamos supor que ela pretendesse criar, né, um empreendimento aí para uma usina geotérmica, né? Vamos supor que existe aqui no Brasil, é meio difícil, né? Porque o Brasil, se não me engano, o tipo de relevo de terreno para ter formações aí térmicas, geotérmicas, né? Eles chamam de formações novas, né? Ou seja, você tem uma crosta terrestre muito fina. Já aqui, né, América, no caso aqui, América do Sul, né, e mais especificamente no Brasil, é um relevo antigo. Relevo antigo, geralmente, ele tem cerrado, onde você tem montanhas, por exemplo, eles chamam de relevo novo, ou seja, formações rochosas novas, em que a crosta terrestre geralmente ela tem poucos quilômetros. Se não me falha a memória, né, pode ser que eu esteja errando aí em números, mas, em média, a crosta terrestre aqui tem mais de 60 quilômetros aqui em média. Eu vi isso num livro, né, lá na parte de geografia, né, geografia do Brasil, né?
que a gente estuda geografia na parte apolítica, né? E tem a geografia que fala sobre os relevos, né? O tipo de vegetação, o tipo de fauna, o tipo de flora. Geralmente, né, o que a gente estuda aí na disciplina aí que fala sobre geografia, né? Então, aí vamos supor que aqui tivesse uma formação geotérmica, né? Tem, né? Em Goiás tem, mas não necessariamente é a geotérmica ideal para você fazer esse tipo de usina, né? Esse tipo de geração de energia. Mas vamos supor que tivesse, você iria apresentar, né, para o conselho lá da ANEEL, né, da Agência Nacional de Energia Elétrica e mostrar os motivos, né, por que que você, quais empreendimentos que você ia fazer, quantas usinas, né? Você ia mostrar todo o empreendimento. Aí provavelmente é lógico que eles não iam colocar para né, para alguém que assumiu recentemente o cargo, né? E também, dependendo aí da função, né, você teria que ter experiência, né, trabalhando em usinas, fazendo projetos, né? Então, você como funcionário da ANEEL, por exemplo, você iria apresentar para quem está concorrendo, né, num pregão eletrônico, os recursos, né, quais que são as vantagens, a concessão dessa usina geotérmica ou de uma usina hidrelétrica e por aí vai, né? Do mesmo jeito, né, você poderia também ser um funcionário de uma dessas empresas em que em que a empresa que você trabalha está interessado em adquirir, né, essa concessão, né, para o uso dessa usina ou instalação de linha de transmissão ou a utilização da concessão da rede de distribuição, né, que é bastante interessante aí para a maioria das empresas, né, que fazem esse tipo de concessão, né? Então você iria mostrar quais o- a estratégia que vocês iriam utilizar. Vocês iriam utilizar, por exemplo, um link de corrente contínua, né, em alta tensão. Existe isso, né? Você iria utilizar um link de corrente alternada em alta tensão. O mais comum é corrente alternada, né? Tensão e corrente alternada em, por exemplo, em alta tensão, no nível de transmissão. Você poderia utilizar também contínua, né? E daí os equipamentos, por exemplo, você iria precisar de se fosse contínuo, né? Você iria precisar de tiristores em vez de, né, um transformador de potência. Em corrente contínua, por exemplo, né, um transformador de potência clássico, né? Existe o transformador, e eu estou colocando entre aspas, né? Porque ele não tem a mesma construção. Um transformador de potência que é utilizado na alternada, por exemplo, né? Ele, para o sistema de corrente contínua, ele não funciona, porque o de corrente contínua, o campo magnético, ele não varia com o tempo. Então, para eu ter o fenômeno da transformação, né, o que acontece no transformador, eu tenho uma tensão de, sei lá, 69 kV para transformar em 13,8. Se esse campo magnético ele não varia, esse transformador, na verdade, ele é um grande peso de papel. Então, o que que o pessoal faz? Ele utiliza um transformador, por isso que eu estou colocando aqui entre aspas, né? Um transformador que, na verdade, né, seria na concepção, ele é semelhante ao inversor de frequência. Ou seja, na verdade, ele iria pegar o link de tensão e corrente contínua e fazer a retificação, só que a retificação diferente da retificação que a gente faz com o diodo, né? Na verdade, ele troca o diodo pelo tiristor, né? Aí utiliza o tiristor e esse tiristor ele vai fazer não só a simulação, ele vai emular o sinal de corrente, transformar o de contínua em alternada
E ele ainda tem uma vantagem, ele pode fazer, né, disparos, dependendo aí do nível de tensão, ele pode criar a tensão alternada, né, fases A, B e C, e ele pode fazer por exemplo, vamos supor que eu tenho uma linha de transmissão de corrente contínua, e daí eu vou fazer a conversão para eu ligar com um link de corrente alternada para esse barramento fornecer energia para esse outra linha de transmissão que o padrão dela é alternado, né? Então, o que que ele vai fazer antes? Ele vai utilizar, né, a retificação tiristorizada, né? E, e aí, por exemplo, antes dele entrar em operação, ele tem, né, junto lá com. É a mesma construção, a infraestrutura de um inversor de frequência, porém, para nível de potência, né? Não é nível de controle. Então, o que que ele vai fazer? Ele vai transformar o sinal de tensão e corrente contínua em alternada. Daí, quando ele fez a transformação, e daí, quando ele for interligar com a outra linha de transmissão para fornecer energia e aumentar a capacidade de potência, né, a capacidade de fluxo de potência dessa outra linha de transmissão em que ele está interligando, né? E o padrão dessa outra é de tensão e corrente alternada, ele vai verificar o ângulo, né, o ângulo de sincronismo das fases dessa outra linha de transmissão. Como assim, professor? Vamos supor que essa outra linha de transmissão, a fase A, ó, ela está sincronizada aqui com 0 graus aqui, ó. Está perfeitamente sincronizado. Aí a fase B, ela está a 120 graus. Então é aqui a B, aqui é a A. Vamos pegar a C aqui. E a C, por sua vez, ó, ela está aqui no meio da senoide aqui, ó, do, do primeiro arco aqui da senoide, ó, dá 90 graus, aqui dá 180, o 120 está mais ou menos aqui, ó. Aí a fase C tá 120 graus aqui. Então uma tá 0, 120 mais para frente, e dessa daqui ele tá a 120 graus. Essa linha de transmissão, essa LT aqui. Aí, o link de corrente e tensão contínua, ele está, por exemplo, a fase A dele está em 18 graus. Aqui o inversor de frequência, o que que o inversor de frequência ele vai fazer? O tiro historizado, né? O de potência. Ele vai emular, ele vai transformar a tensão e a corrente contínua em alternada, né? Ele vai fazer a retificação e aí o próprio, ele não vai precisar de capacitor, né? O próprio tiristor ele vai fazer essa emulação, né, das fases A, B e C. Aí, por um acaso, ele fez lá a emulação e a fase A está em 18 graus, a fase B que ele criou está defasada da outra, vamos supor, em relação a essa daqui, sei lá, de 64 graus. E essa daqui, e a fase C aqui, tá. Tô chutando, viu? Valores aleatórios aqui, ó. 126 graus. Se essa linha de transmissão aqui, que era contínua, e aí o tiristor ele transformou em alternada, se é esse barramento dessa aqui interligar com o barramento dessa outra, o que que vai acontecer? Vai acontecer curto-circuito, porque ele tem que estar perfeitamente alinhado um com o outro. Como assim, professor? Aí o que que o controlador de carga ele vai fazer? Ele vai conectar antes na linha de transmissão que ele tem que fornecer energia, ele vai verificar os ângulos de disparo.
Ele, ó, beleza, tá 0 graus para fase A, 120 para fase B, que é o ideal, né? E 120 para a fase C. Ok. Daí ele, né, ele sabendo dos próprios ângulos, o que que ele vai fazer? Ele vai fazer a correção do disparo. Em vez de ele fazer em 18 graus, ele vai fazer em 0, a fase B em 120, né, 120 depois, e a fase C, né, eu tô falando isso aqui, ó, em relação à fase anterior, tá bom, pessoal? Que o ciclo tem 360, né? Então, aí ele vai fazer essa correção. Beleza, o controlador de carga, né? Ele olhou aqui, ele ligou nos barramentos antes, né, de fazer nesse caso, você vai ter um quadro semelhante a um quadro lá do grupo motor gerador, um QTA, um quadro de transferência automática. Aí ele antes, né, o controlador, ele vai fazer a aferição, né, ele utiliza um analisador de energia, né, ele faz essa aferição, vê os ângulos, compara com o que ele acabou de criar, né, o que ele acabou de emular, ele vê que geralmente eles não vão estar sincronizados. Aí o que que ele faz? Ele sincroniza com o barramento que ele tem que interligar. Aí o QTA, o que que ele faz? Aí sim ele fecha o circuito A do que ele acabou de emular, né, com A da outra linha de transmissão. Aí, como eles estão em perfeita sincronia, o ângulo de disparo, eles estão o mesmo, né, da fase A em relação a B com, né, a B de um com a B do outro, né? O que que vai acontecer na hora que ele entrar em sincronismo no barramento, as senoidais elas vão ficar uma em cima da outra, né, dando a impressão que eu tenho apenas um barramento de energia. Se ele não fizesse essa análise e não fizesse a correção, o que que ia acontecer? A fase A desse daqui que ele criou, ele estaria defasado, o ângulo de disparo dele aqui, ó, estaria em 18 graus. O que que aconteceria, ó? Ele está com uma diferença de potencial. O que que acontece quando eu pego uma fase com, sei lá, 220 volts e interligo em outra fase com 220, eu crio uma DDP, né? E se elas estiverem defasadas, por isso que eu chamo um de fase A e de fase B, porque eles estão em um ângulo de defasagem, né? Por isso que eu falo nesses termos de fasor. Aí vai acontecer um curto-circuito na hora que o QTA fizer a transferência automática dos barramentos das fases. Por isso que ele faz essa análise, ele olha o barramento para onde que ele tem que conectar, ele vê os ângulos de disparo, e como ele, né, ele é um tira-store, né? Ele faz essa correção e daí, né? Por que que eu disse que a construção dele é igual à construção de um inversor de frequência? Porque ele tem a capacidade, né, de mudar, de variar ali o ângulo de disparo, né? Geralmente o pessoal utiliza, né, um tira-store de potência. Ok, entendi, professor. Então essa apresentação, né, o funcionário lá da ANEL ou então da empresa que está concorrendo a, lá na licitação, né, ele vai mostrar os recursos, né, né, os recursos que ele tem para apresentar para lançar um empreendimento, né? Então você tem que ter o título, né, o subtítulo, a capa. E observe aqui, ó, o setting aqui, ó. Ó, utilize o tema do slide uma cor clara. Eu já errei aqui, ó. Coloquei um tema escuro, né? Coloquei um tema escuro. Você vê que no segundo slide eu já acertei aqui, ó. O tema é escuro e a letra ela é clara, então se destaca. No caso, ele está pedindo para você pôr um tema claro, por exemplo. Eu só. É porque ele está sincronizado. Ah, agora deu certo.
É só você arrancar. Não. Ah, agora deu. É porque eu peguei um fundo padrão. É só você mudar o. Se eu não me engano, tá aqui em design. É isso mesmo, ó. Aí, por exemplo, ó, você vem aqui em design, ó, tá vendo que o fundo ele é claro. E por que que eu errei aqui também? Além de eu não seguir a regra, né? Eu utilizei um fundo escuro e uma letra escura, ou seja, imagina os, né, os licitantes lá vendo a apresentação, né, do funcionário lá da Agência Nacional de Energia Elétrica e eles não conseguindo discernir o que está escrito, né? Obviamente ele vai fazer essa apresentação, mas o que está escrito? Ah, o que que é isso? É energia geotérmica? É energia gel, alguma coisa? Eu não estou conseguindo ler. Então, é questão aí de formalização de padrão, ó, por exemplo, ó, o logotipo da empresa, inserir, né, obviamente, vamos supor que é a Enel que está, a Enel não, a Anel, né, que está apresentando esse empreendimento aqui para os licitantes, né? Olha, a fonte do título deve ser 48. Vamos olhar, vamos ver se eu acertei aqui, ó. Coloquei 72, ó, tá vendo, ó? Olha o tanto de erro aqui, né? Aí você, aí você pensa assim, ah, não, coisa besta, né? Bobeira. Então você tem que seguir, ó, fonte do título 48, subtítulo 38 e o nome do autor, né? A fonte de tamanho 24. Ó, o segundo slide, contextualizar sobre o tema desenvolvido no corpo da apresentação. Então, o segundo slide, ó, o que que é a energia geotérmica, né? Eu coloquei aqui, ó, a explicação, né? Até que o segundo slide tá ok. O terceiro aqui, ó, o conceito do tipo de energia pesquisado. Então, aqui, ó, tá eu coloquei aqui o conceito, né? Coloquei um diagrama mostrando como, né? Deixa eu até aumentar aqui, ó, como que esse tipo de energia ele pode ser explorado. Tá vendo que eu tenho uma fonte geotérmica aqui, ó, essa fonte geotérmica, tem uma torre aqui, ó, de condensação. Essa fonte geotérmica é o calor necessário para transformar a água em vapor d'água e a turbina, né, aí geralmente é uma turbina especializada, né, para uma termoelétrica, né, aquela turbina, acho que eu até comentei na aula passada, né, porque a para hidrelétrica é a turbina Francis, né? A construção, pegar uma imagem melhor aqui, ó. Ó, ela parece um tronco de cone, ó. E tá vendo? Ela tem as pás, né? Levemente. Tá certo que tem o controle aqui, esse controle aqui, ó, ele faz parte. Lembra que na aula passada eu comentei sobre o CAG lá, né? O controle automático de carga. Ele vai aumentar, né, a vazão, aumentando a velocidade aqui, a frequência, né? Quando você tem, lembra que eu comentei lá na aula passada, um cliente, ele acopla um equipamento na rede elétrica, o que que vai acontecer? O gerador ele vai ficar mais pesado, porque esse cliente ele está o quê? Está utilizando energia. Aí o que que o CAG aqui e o ERAC, né? Esses controles automatizados aqui, né? Junto com o SCADA, lembra lá, o sistema de controle, né, automatizado de dados aí, né? O que que eles vão fazer? Eles vão aumentar a vazão aqui, equalizando a frequência, né? A frequência, o ideal é que ela nunca saia dos 60 Hz, que é o padrão. Aí, no caso, para essa geotérmica aqui, ó, é a turbina tipo Pelton.
Lembra essa aqui, ó, que eu mostrei? Acho que eu mostrei na aula passada, ó. Ela parece uma colher aqui, ó. A pá dela, tá vendo que é bem diferente da Francis? A Francis, ela é bem delgada aqui, ó, porque a água, ela passa nesse caracol aqui, ó. Você tem um fluxo d'água, ele invadindo esse caracol aqui, ó, e daí ela, né, como uma pá aqui, a água, ela consegue mover de forma eficiente aqui a turbina. Aí já a Pelton, não, a Pelton, como é um... ó, aqui tá bem... O sistema tá bem. Deixa eu ver uma outra foto aqui melhor aqui. Ó, tá vendo essa ponteira aqui, ó? No caso de uma geotérmica, o que ele vai fazer? Ele vai transformar, né? Que ela é uma termoelétrica, né? E transforma a água em vapor, né? E o vapor d'água, ele vai o quê? Empurrar essa pá. Aí por isso que ela é como se fosse uma concha, né? Uma mão aqui, que é para facilitar a aplicação da força aqui, ó. Aí tem vários tipos de, né, de turbinas. Deixa eu mostrar outra aqui, né? Aí você pensa, você como, né, como funcionário aí da ANEEL ou da empresa licitante, né, você tem que fazer essas pesquisas, né, e apresentar lá na hora, né, na hora da concorrência lá, né? Tem, tem a turbina tipo, ó, essa aqui é bulbo, essa aqui é boa, ó. Eles chamam de turbina a fio d'água. É diferente a hidrelétrica, né? Você precisa de uma queda d'água, né? Ou seja, você precisa de um volume no montante, que é antes, e o volume no jusante, né? Que é depois aí da queda d'água. Ó. Igual aqui no desenho que a gente viu aqui na aula passada, né? Já a turbina tipo bulbo, você consegue criar essa diferença de pressão sem necessariamente precisar, né, de uma queda d'água, né, do montante e do jusante. Então, por exemplo, eu poderia colocar essa turbina tipo bulbo aqui, ó, num reservatório aqui, ó, no montante. Ou seja, ele não tem queda d'água, mas o formato, esse formato aqui de bulbo, ó, deixa eu ver se isso aqui mostra ela. Ó, esse daqui tá bem melhor, ó, o desenho aqui, ó. Aí você colocaria ela bem aqui, ó, num reservatório ou só no montante ou só no jusante, ou seja, você não precisa dessa queda d'água. Daí ela fica como se fosse uma bomba afogada, né? Ela fica submersa aqui, ó, e esse desenho aqui dela em formato de gota, né? Aí, por exemplo, o fluxo de água que passa por cima aqui, ele tem né, a pressão, ó, por exemplo, esse daqui ele está mais abaixo, né? Ele tá uma, uma profundidade maior do que o elemento, por exemplo o pessoal lá da física, né, o pessoal da engenharia, chama por exemplo, uma gota d'água ali, né, um acúmulo, um aglutinado de água, de elemento de fluido. Aí esse elemento de fluido, ou seja, um ponto aqui onde o fluido está viajando, né, ele vai ter uma diferença de pressão. Aí vamos supor um elemento de fluido aqui embaixo e outro elemento de fluido mais no alto só que alinhados verticalmente aqui, ó. Então eles vão chegar, né? Na hora que você tem o fluxo ali do rio, né? Ali o, é, que geralmente um rio ele tem uma diferença aí de altura, né? E geralmente essa diferença de altura ela vai determinar o fluxo dele, né? O fluxo de vazão, né? Por exemplo, se no ponto aqui direito do vídeo aqui ele está mais alto do que no ponto esquerdo, então geralmente o fluxo, né, desse rio ele vai o quê? Ele vai da direita aqui do vídeo para a esquerda. E aí, seguindo esse fluxo do rio e esse formato aqui, os elementos de fluido,
eles tendem a chegar no mesmo tempo aqui na turbina, aqui no final do bulbo. Aí essa diferença de pressão, né? Ele compensa e ele aumenta a velocidade de vazão aqui do rio, mesmo, né, a poucos metros submerso na água e num reservatório onde eu não tenho queda d'água aí. Entendi, professor. Vamos ver os próximos pontos aqui, ó. Então, as imagens, né? Vocês têm que mostrar as imagens aqui. Só um pouco aqui, pessoal. Já está finalizando aqui rapidão. Antes que eu esqueça aqui, pessoal. Já que a gente finaliza a gravação aqui. Destravou aqui. Só um minutinho aí, Edilson. Antes que eu esqueça aqui. Que a gente finaliza aqui a aula. Beleza. Vamos finalizar aqui. Deixa eu compartilhar novamente. Vamos só fechar aqui, pessoal. Dependendo, eu finalizo aqui na outra aula aqui, mas era necessário a gente mostrar isso. E eu vou precisar mostrar um pouco do vídeo, mas só que pelo horário aqui, né? A gente fala na próxima aula. Então, ó, aí no slide 4 aqui, né? Como que é possível gerar energia através desse método, né? No caso, o de geração geotérmica, ou seja, você vai convencer, na verdade, né, já é um método é, consolidado aí pela engenharia, né? Então você vai mostrar como que no sentido, como que esse empreendimento ele vai, né, vamos dizer assim, se pagar, né? Como que ele vai ser possível naquela região em que você quer, né, pegar essa concessão. As imagens que representam, ó, no slide 5, os materiais, aqui está componentes, né? Os componentes, os instrumentos, as ferramentas, os equipamentos necessários. E isso, ó, vocês sempre têm que considerar, ó, o tamanho, ó, igual tá falando aqui, ó, do slide 2 ao 6, o título, né, que tem que ter o tamanho de 32, a fonte, né, do texto 28, imagem com efeito de entrada. Por exemplo, na hora que você tá lá na apresentação aqui, ó. Aí quando você passa de um slide para outro aqui, ó, ele não tem efeito de entrada. Efeito de entrada é, por exemplo, vamos supor, ó, eu passei desse slide aqui anterior para esse próximo, essa imagem que está aqui, ela ela apareceria com um efeito de animação mesmo, né? É o que seria o efeito de entrada. Aí, óbvio que se você tiver no Word, não será necessário, né? No slide 7 a conclusão, né? E no slide 8 as referências, né, bibliográficas aqui, em conformidade aí com a norma mesmo, a ABNT, eu não me lembro de cabeça. Então, eu não coloquei aqui, né? Eu pus a conclusão, mas cadê, né, a referência bibliográfica? E isso sempre acontece em um pregão eletrônico, né, em um leilão. Eu vou só mostrar aqui rapidamente aqui, ó. Vocês estão vendo essa apresentação que está sendo mostrada aqui, ó. Eu estou passando ela rapidamente, ó. Ela, isso daqui, ó, por exemplo, esse participante aqui, ó, é porque às vezes você está deliberando sobre, vamos supor, você pegou a concessão de uma linha de transmissão
E aí essa concessão, as obras estão demorando demais e você não está entregando a energia em tempo hábil. Aí o que que vai acontecer? A Câmara Diretora lá da ANEEL, ela vai deliberar, por exemplo, por que que você vai mostrar para ela por que que você não conseguiu, e ela vai deliberar e, inclusive, né, ou liberar recursos, ou você até pode perder essa licitação. Então, aqui, ó, esse slide que está sendo mostrado aqui é semelhante a esse slide aqui da apresentação, né? Seria um possível slide, ó, as considerações, ó, até o funcionário aqui da ANEEL, ó, ele fala, ó, sobre a arquitetura, por exemplo, aqui, ó, o PGW, né, que é a arquitetura que eu comentei das linhas de transmissão, ó, o cabo de aterramento, né, a parte externa, ele funciona, né, não só como aterramento, mas também como a captação, né, da descarga elétrica que ela vem ou, né, pelo raio, ou então ele vem um surto de tensão. Então a descarga elétrica ela vem pela superfície externa do cabo e os dados, né, que eles podem, antigamente era cabo, era elétrico, né, era para trançado, ou atualmente, né, fibra ótica. Então, essa apresentação seria o modelo, né? Seria, tá vendo? Ó, aqui tem o logo da empresa aqui, ó, Anel. Ele está mostrando, ó, o que que vai ser utilizado. Ó, ele mostrando um barramento aqui, os disjuntores que vem de usinas, né? Pode ser de uma usina termoelétrica. No caso aqui ele está falando do seccionamento, né? Os disjuntores de alta tensão que fazem o seccionamento com as linhas de transmissão aqui, ó. Então ele está mostrando as considerações, né? Os pontos relevantes, ó, inclusive foi um leilão aqui, ó. Viram a imagenzinha do martelo aqui, ó. É um leilão mesmo. Aí mostrando, aí no final ele fez tipo uma live de dúvidas sobre questionamento das empresas que estavam concorrendo, ó. Por exemplo, aqui, ó, no lote um em seu anexo técnico, né, informa que a transmissora deverá implementar uma SE, né, uma subestação Teresina 4, o reator de linha de reserva da linha de transmissão de 500 kV, ó. Então, eles fazem essas perguntas e os técnicos aí, que pode até ser você, né, no caso aí, vão responder, vão deliberar sobre as perguntas, ó, sobre o lote 3, né? Aí ele faz uma pergunta, ó, como que surgiu, como sugerido no relatório R3, né, no R4, o lote 3 é a entrada da linha de 230 kV, né? Morada Nova Alex fica no sentido oposto aos bays. Bay é a baía de seccionamento, é o local onde fica uma estrutura. Ela é chamada HT, né? Aí tem a HT e a HTE. A HT ela tem dois postes e tem uma cruzeta gigantesca. Aí nesse meio aqui vai ficar uma chave, né? Uma chave magnética para fazer a interligação de uma linha de transmissão com uma subestação, por exemplo. Aí estavam questionando que elas ficam em lado oposto. Aí como que eu poderia fazer essa interligação, né? Sem eu ter que fazer, eu teria que fazer aqui por exemplo, uma extensão de rede, né? Aí se ela tivesse por esse lado aqui, ele já entrava aqui na subestação. Mas como ele fica do outro lado, né, do outro lado aqui, ó, no sentido oposto aos bens de seccionamento existente e futuro, né? Tem um existente e tem um que vai ser ainda instalado. Então eu teria, né, como solução, eu teria que fazer uma extensão de rede para fazer a interligação do outro lado aqui, né? Essa seria um tipo de solução. Então, essa tarefa aqui é justamente preparando vocês para essa possível, né, atividade profissional que vocês podem fazer ou pela ANEEL ou pelos licitantes aí de linha de transmissão, geradores e por aí vai. Então é isso, pessoal. Desculpa ter estendido um pouco mais, mas foi necessário aí para a gente
fechar aqui o fórum e já na próxima aula a gente já faz a análise das atividades, né? Que ainda são 3 atividades. Beleza? Então tá, pessoal, fiquem com Deus. Lembrando aí, né, que dia 18, né? Deixa eu compartilhar novamente aqui, ó. Lembrando que no domingo, ó, dia 18, vai ter manutenção, ó, por isso que eu pedi para o Gabriel colocar esse informativo aqui para vocês, tá? Então fiquem com Deus, né? E até a nossa próxima web aula. Vou parar aqui a gravação.